Está assim, a mulher e o dragão. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Irmãos, interpretar a realidade exige de nós um olhar, muitas vezes, amplo. E quando nós olhamos para as grandes realidades do mundo, às vezes nós encontramos diversas formas de interpretar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. Será que Israel foi para a Babilônia porque a Babilônia era a grande potência mundial e estava com um projeto de conquista de outros povos? Israel estava no seu caminho, foi levada para o cativeiro. Porque não foi só Israel, muitos povos foram levados para o cativeiro. Será que Israel foi levado para o cativeiro porque era um povo desobediente a Deus e de certa forma Deus estava trazendo sobre eles algum tipo de disciplina? Será que Israel foi levado para cativeiro porque os últimos reis de Israel foram imprudentes e não fizeram alianças corretamente? E diante da sua imprudência, haja vista que o próprio Ezequias, que havia sido curado de forma miraculosa, mostrou todos os tesouros que havia no templo para os babilônios. Será que o Ezequias é culpado? Ou o diabo, na sua fúria, resolveu prejudicar a nação que Deus havia escolhido e ataca a nação de Israel através dos babilônios? Qual dessas interpretações está certa? Qual das interpretações que eu acabei de apresentar está certa? Todas, né? Todas estão corretas. Né? Nós podemos dar uma explicação sociológica para a realidade, psicológica, filosófica, enfim. Mas existe uma realidade maior, que aí todo cristão tem que estar atento. Existe algo que ultrapassa um olhar filosófico, ultrapassa um olhar social, ultrapassa um olhar político, ultrapassa um olhar, muitas vezes, médico. Tem coisas que ultrapassam o olhar meramente humano. E é isso o que o capítulo 12 apresenta. O capítulo 12, como eu disse, cronologicamente não é a sequência do 11. O 11, do 1 ao 11, já contou tudo o que tinha que contar sobre a história
da igreja da vinda de Jesus, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E fala do juízo final, no capítulo 11, na 7ª trombeta. Depois do juízo final, é estado eterno. Depois do juízo final, é estado eterno. É a eternidade com Deus e com Cristo. Então, o capítulo 12 não pode ser depois disso. O capítulo 12 também apresenta a história da igreja desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Ele faz a mesma coisa, com um detalhe. Porque a partir de agora, nós estamos na segunda metade do Apocalipse. Ele vai aprofundar o olhar. Ele vai fazer um olhar mais aguçado. Por exemplo, é a primeira vez, de forma, vamos dizer assim, muito visível, de forma muito clara, que ele fala do diabo. Até então ele não tinha falado ainda. Tem um versículo ou outro que ele citou o inimigo. Então, eu não fiz a conta, mas deve ter 2 versículos, até o 11, que fala alguma coisa, né, do diabo. Fala alguma coisa, por exemplo, um versículo só falou da besta, que está lá no capítulo, acho que no 9, se não me falha a memória, ou no 10, que fala da besta. Um versículozinho só citando. Mas no capítulo 13 agora ele vai ter uma passagem inteira falando da besta. Então, a partir de agora, ele vai entrar numa questão muito mais intensa. Ele vai explicar de forma muito mais intensa os porquês que muitas vezes o cristão sofre, por que os cristãos passam por lutas, por que os cristãos passam por dificuldades. Agora ele vai dar um olhar mais amplo. E o capítulo 12 começa já a dar esse olhar. Como que ele começa? Eu vou dividir em 3 partes aqui. Então eu vou fazer a primeira parte do 1 ao 6, aí depois eu vou pular o 7 ao 12, vou lá para o 13 ao 17. Aí por último, eu vou fazer do 7 ao 12, tá? Tem um motivo para isso. Tem uma razão para isso. Porque sequencialmente, uma leitura sequencial é do 1 ao 6, e depois do 13 ao 17. E o 7 ao 12 fica no meio ali, porque ele ali é o centro do texto, tá bom? Então eu vou deixar por último. Então eu vou ler do 1 ao 6. Sequencialmente aqui e trazendo os primeiros detalhes para vocês. Olha, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol. Primeiro ponto, você viu que a mulher é um sinal. Então não é algo literal. Então já começa assim, um sinal apareceu, e é uma visão de João, e o sinal que ele vê é uma mulher vestida do sol. Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Como o Apocalipse sempre vai usar como referência o Antigo Testamento, ele não é uma citação do Antigo Testamento, mas é referencial. É aquilo que faz parte da forma de entender a realidade do escritor, que é João. Então João conhecia o Antigo Testamento, porque ele faz referências ao Antigo Testamento. Ele não cita o Antigo Testamento, mas ele faz referências ao Antigo Testamento no que ele escreve no Novo Testamento. Como, por exemplo, ele fez aqui. Porque todo mundo conhece a história do sonho de José, que José fala que teve um sonho, ele viu o sol e a lua, e ele viu 11 estrelas, porque ele seria a outra, né? Ele viu 11 estrelas se curvando a uma estrela. Seriam 12. Como está aqui. Então ele fala assim, eu vi o sol, eu vi a lua, e eu vi 11 estrelas, uma dos sonhos de José foi assim. E os irmãos dele já interpretaram na hora, ficaram bravos com ele. Como assim? Nós vamos se curvar para você e nossos pais também. O que você está achando que você é? Não foi assim? Ficaram com raiva dele, ficaram bravos, porque ele teve esse sonho de Deus. E aqui é claro, é uma outra questão, mas já deixa bem claro do que está sendo dito aqui. Está falando da comunidade messiânica. Esse é o melhor termo. Por que comunidade messiânica? Porque ela envolve tanto os crentes, vou falar os crentes, né, aqueles que creem em Deus do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Mas no início ele está citando aqueles antes da vinda de Jesus. O capítulo 12 começa falando dos que criam em Deus antes da vinda de Jesus. Antes, porque está entrando aqui, a mulher ainda está para dar à luz. Então quem é essa mulher? Aqueles que creem em Deus antes da vinda de Jesus. É isso que ela representa. E o maior exemplo foi esse caso aqui, a citação, não a citação, desculpa, mas a alusão à história de José. Então está aqui, ela estava grávida ainda, e ela gritava de dor, pois estava para dar à luz. Essa ideia de dores de parto até a vinda do Messias está nos profetas. Os profetas falam disso, né, que Israel estava sofrendo dores de parto até chegar o momento da luz, que era a vinda do Messias. Então está muito presente no texto aqui a ideia da vinda do Messias. Então Israel está prestes, a nação de Israel está prestes a receber o seu Messias. Essa é a visão que ele tem. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. E aí, só que agora aparece outro sinal. Outro sinal.
um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Então, mais uma vez, não é literal. Lembrando que também é sinal. E dragão, para interpretar, é só vir no 9 aqui, olha o 9. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, o versículo 9 já interpretou quem é o dragão. Então, não precisa... quem é o dragão? Não precisa nem especular, que o texto já está definindo quem é. Certo? Então, está aqui. Então, ele vê no segundo sinal um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, com autoridade, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então, se referindo aí a ideias de autoridades que esse dragão tinha. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então, entrando aqui no caso, as hostes celestiais que pertencem ao dragão. As hostes espirituais. Essa é a melhor expressão. As hostes espirituais que pertencem ao dragão. Então, são aqueles que pertencem ao dragão. Os seres espirituais do mal. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Olha a representação. Olha o que o João está vendo. O João está vendo todas as tentativas de Satanás de destruir a obra de Jesus. Todas as tentativas que ele pôde. Quando Jesus nasceu, ele usou Herodes. E Herodes matou crianças em Belém. E Jesus fugiu com sua família para o Egito, para o deserto, para o Egito. Não foi? Não foi isso? Olha o que o texto está dizendo. O que Apocalipse está dizendo? Que aquilo foi ação maligna. Para tentar tirar a vida de Jesus. É isso que João está vendo. O inimigo estava lá. A mulher estava para dar à luz. A mulher representa os servos de Deus antes do nascimento de Jesus. Mas o inimigo já estava lá, esperando. Assim que ele nascer, ele morre. Eu dou um jeito dele morrer. E aí não se cumpre os planos de Deus. Aí os planos de Deus não se cumprem. E ele continua vendo. Todo o ministério de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Muitos momentos a gente vê a ação maligna tentando impedir a obra de Deus através de Jesus. Usando pessoas. Demônios muitas vezes se apresentando. E o ápice de tudo foi a cruz, né? Onde o inimigo imaginou que ele poderia vencer com a morte de Jesus. Talvez ele achasse que poderia vencer com a morte de Jesus. Mas ele é derrotado depois. E olha o que diz aqui. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Mas olha o que aconteceu. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado junto de Deus e de seu trono. Então, o inimigo tentou de todas as formas minar ou destruir as obras de Deus. Mas o que Deus diz? Que Deus já pegou o teu filho, arrebatou o seu filho e levou para si. Então ele fala do nascimento e já parte direto para a ascensão. Por que isso? Porque a ideia aqui, gente, é falar do povo dele. Do povo dele. Então, a mulher, a princípio, começa representando todos aqueles que são de Deus e que aguardavam o Messias. O Messias veio, o Messias nasceu, o Messias desenvolveu seu ministério de 3 anos, morreu e ao 3º dia ressuscitou. E depois de 40 dias, ele ficou ressurreto entre os seus servos. Após 40 dias, ele é ascendido ao céu e hoje está à direita de Deus. E o Apocalipse já está dizendo isso. Ele foi arrebatado e está diante de Deus. O 6 já nos inclui. O 6 já nos inclui. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Agora nós somos incluídos aqui. Porque lembra que 1260 dias é um período de luta, é um período de dificuldade, é um período em que as pessoas passam por vários momentos complicados, e esse 1260 dias são exatamente um símbolo, né, da primeira e a segunda vinda de Jesus. Então não é literal também. Então 1260 dias, 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, tudo isso representa, né, um sinal, é um exemplo de um período de tribulação, é um período
de lutas e dificuldades. Então não são 3 anos e meio literais de uma grande tribulação que ocorre no final. Muitas pessoas interpretam assim, nós respeitamos essas formas de interpretar, elas são maneiras de enxergar o texto, mas ela não se enquadra em muitos aspectos quando nós analisamos, ela foge. Então qual é a melhor maneira de entender? 42 meses? 1.260 dias, tempos e metade de um tempo, que vai ser citado também. Todas essas referências se dá entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É um símbolo do período de lutas e dificuldades que a igreja passa. E agora por quê? Mas olha o que ela diz aqui. A mulher foi para o deserto e ela ficou lá durante 1.260 dias. Ficou lá. Só que ela ficou lá para que Deus a sustentasse. Ela não ficou lá para ficar passando por privações. Ela ficou lá para ser sustentada por Deus. Deus protege a sua igreja. Deus protege o seu povo de toda hoste maligna. Toda hoste maligna. Ela não tem poder contra a igreja de Jesus. Porque Deus a reservou. E olha que deserto não é um lugar de peregrinação. Deserto é lugar de peregrinação. Deserto não é um lugar definitivo. Deserto é o lugar em que Israel ficou antes de entrar em Canaã. Não é para ficar lá para sempre. Mas Deus protegeu a nação de Israel no deserto ou não protegeu? Eles tiveram maná todos os dias. Todos os dias tiveram maná. A gente até brinca, porque o texto não diz, a gente até brinca com isso, nem os sapatos deles se desgastaram. No deserto. Então eles estavam, água, quando eles pediam água, Deus mandava água no deserto para eles. Então o deserto, não, apesar de ser um local onde se apresentava algumas dificuldades, ele era o local onde Deus protegia, onde Deus guardava, onde Deus abençoava. Olha os milagres que aconteceram no deserto. Foi local de milagre, deserto é local de milagre. Só que o inimigo, o dragão, a serpente, o diabo, não se contenta. E ele vai atacar a mulher no deserto. Vamos lá? Vamos lá para o 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Então, a mulher, mesmo guardada por Deus, mesmo protegida por Deus, o inimigo não se contentou. E ele continuou a atacar. E ele continuou a atacar. E ele continuou a atacar. Existe sim uma batalha espiritual que todo crente tem que estar atento. Existe sim ações malignas que nós precisamos vigiar para nós podermos perceber e repreender toda ação do mal. Deus, ele é aquele que guarda. Então não precisa ter medo. Deus é aquele que guarda. Nós não precisamos ter medo. Existem 2 erros que a gente sempre fala. Qual é o primeiro? O primeiro é ignorar as ações do inimigo. Isso é o primeiro erro. Onde a gente acha que tudo é social. Aconteceu isso, aconteceu por causa disso aqui. Quando a gente acha que tudo é uma questão de explicação política. Olhar assim também não é o melhor olhar. Quem vê dessa forma ainda está reduzindo. Mesmo que a interpretação seja correta, ainda há uma redução. A outra coisa é achar que tudo é o diabo. Então são 2 extremos. Um é achar que nada é o diabo. Ou seja, ele já está derrotado mesmo, ele não faz nada. A outra coisa é achar que é tudo ele que faz. Então a pessoa tem preguiça de trabalhar, acha que é o diabo. Não, é preguiça. Não é, eu não quero trabalhar. É o diabo que está colocando preguiça em você. Não, tem que lutar contra a preguiça. A preguiça é humana. Não é? Então, achar que tudo é o diabo também é um erro. E achar que nada é o diabo também é outro erro. Mas, temos que estar atentos, temos que estar vigilantes constantemente. A igreja de Jesus precisa estar constantemente atenta. Atenta. Não é para fugir do diabo, porque a Bíblia fala que é ele que foge de nós, mas também não é para ignorar as suas ações.
Existem doenças que são o diabo que coloca. Existem tribulações que é ele que traz. Existem dificuldades que é ele que coloca. Então, é importante sim nós estarmos atentos. Mesmo diante de tudo isso que eu disse, há um Deus que protege, há um Deus que guarda, há um Deus que abençoa. A partir daqui, nós vamos descobrir uma verdade espiritual. Porque o diabo, ele não inventa nada. Ele não é criador. Ele não é criador. Mas ele tenta imitar Deus. Ele tenta imitar Deus. O capítulo 12 e o capítulo 13, ele apresenta uma falsa trindade. Porque a trindade verdadeira é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí o diabo inventa dele. Aí tem o dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Que a gente interpreta como o diabo, o falso profeta e o anticristo. A falsa trindade. E é isso que ele procura fazer. E é assim que ele engana. O engano do inimigo está em parecer que é de Deus. É por isso que a ação do inimigo arrasta muitas pessoas. Porque muitas vezes ele engana. Porque a Bíblia diz que ele pode se disfarçar até de anjo de luz. Ele pode fazer até sinais. Ele pode se disfarçar de anjo de luz. Ele pode fazer sinais. Ele pode ter aparência de ovelha. Olha o quanto que ele pode enganar. Por quê? Porque ele quer se parecer com Deus. Mas ele é o oposto, né, de Deus. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Proteção. Tudo isso aqui é proteção. Para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. A mesma coisa. Tempo, tempos e meio tempo é 1260 dias. É 42 meses do Apocalipse. Fora do alcance da serpente. Então, olha aí. A serpente ataca, mas Deus protege. A serpente lança os seus ardis, mas Deus protege. E Deus mantém a sua igreja fora do alcance da serpente. Irmãos, às vezes a gente vê situações, e é uma coisa que vocês me conhecem, né? Eu tomo muito cuidado com isso, até conversando com o Mauro agora, eu não gosto de fazer espetáculo da fé. Muitas vezes é superficial, quando não é falso. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Então, eu já sou cristão, gente, desde os 14 anos. O que eu já vi de falsidade, inclusive em cima de púlpito. Quando eu digo isso, é coisa que ficou visível para todo mundo viu, tá? Então, nós temos que vigiar o nosso coração. Então, não é porque aconteceu uma cura, se essa cura não glorificou Jesus, tem coisa errada. Se foi outra coisa glorificada que não foi Jesus, tem coisa errada. Desconfia. Se Jesus não foi exaltado, naquela ação, tem coisa errada. Porque a glória tem que ser para Ele. E somente para Ele. Então desconfie. Quando são oferecidos milagres estranhos, curas estranhas, ações esquisitas, em nome de Deus. Vigie, gente. Vigie, porque essa é a ação do inimigo. E ele está atuando aí. Ele está atuando aí. E ele engana. Deixou espaço, a função dele é enganar. Se a gente vê aqui ele tentando até uma falsa trindade, se até isso ele faz, vocês imaginam o que ele não faz para enganar as pessoas. Deus é aquele que guarda a sua igreja. Deus é aquele que guarda o seu povo. Deus é aquele que protege o seu povo. Então a nossa função é o quê? Orar, vigiar e discernir. Isso que nós temos que fazer. Orar, vigiar e discernir. Para nós ficarmos atentos nas ações do inimigo, que muitas vezes traz tropeço, muitas vezes traz engano, muitas vezes ataca, muitas vezes prejudica pessoas ao nosso redor. Deixa eu continuar aqui. Então a serpente, olha agora, ela não desistiu, ó. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza.
o versículo 15. Ela não desiste. E mais uma vez, jorrar da sua boca como um rio. Engano, falso ensino, falsa profecia, falso milagre. Vai ter um momento que ela vai falar, vai ser falado aqui no Apocalipse exatamente isso, dos falsos milagres. É por isso que não se faz espetáculo da fé. Não existe isso. Quem tem que ser exaltado na igreja é Jesus. Quem tem que ser glorificado na igreja é Jesus. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é placa de igreja. Não é nada disso. Quem tem que ser exaltado é Jesus. E somente Jesus. Porque a Ele é toda a glória, a Ele é toda a majestade, a Ele é todo o louvor. Sempre é Ele. Então, irmãos, que o seu coração sempre esteja voltado para Cristo. Sempre esteja voltado para Cristo. Porque é Ele que realiza a obra dele no nosso meio. E Ele cuida da sua igreja, porque Ele está falando aqui. Gente, depois que nós terminamos, já fizemos até o 11, já estamos no 12 agora. Depois de tudo que nós ouvimos sobre a mensagem de Deus no Apocalipse, não resta dúvida nenhuma que a igreja de Jesus é guardada por Ele. Que a igreja de Jesus, quando eu digo a igreja de Jesus, somos nós aqui reunidos. Nós somos protegidos e guardados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso e pelo Cordeiro que é leão. Aí você imagina, quando é para nos consolar, Ele é um cordeiro. Quando é para nos abençoar, Ele é um cordeiro. Mas quando é para nos proteger, Ele é um leão. A gente até brinca de algumas mães, né? Tem mães que são assim, né? São uma bênção, são carinhosas, mas mexe com o filho dela para ver. Vira leoa. Esse é o nosso Jesus. Ele é assim. Ele é desse jeito. Dessa mesma forma. Ele é amoroso. Ele olha para as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Mas mexe com um deles, com um dos dele. Aí vai ver o leão atuando. Vai ver o Jesus que protege, aquele que guarda, aquele que abençoa, cuidando dos seus. Sabe, irmãos, ninguém toca num cristão se Deus não permitir. Vocês vão perceber o que vai acontecer aqui no final. Do 6 ao 12, do 7 ao 12. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então ele tentou enganar, ele tentou jogar seta, ele tentou enganar com mentiras e enganos. Mas a terra se abriu e engoliu todas essas águas que foram jogadas para proteger a mulher no deserto. Então, mais uma vez, o deserto é lugar de peregrinação e não de permanência. Porque a promessa é Canaã celestial, é Nova Jerusalém. É isso que Deus promete para nós. Deserto é peregrinação. Não é uma peregrinação fácil. Porque o dragão está ali, buscando formas de atrapalhar. Mas é um local também de milagres, é um local também de bênçãos, é um local de provisão, é um local de cuidado, é um local de conforto. É assim que vive o cristão nesse mundo. É desse jeito que ele vive. Muitas vezes passando por lutas e por dificuldades. Mas sendo consolado, mas sendo protegido, mas sendo abençoado, mas recebendo toda a atenção do Senhor. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Mais uma vez dizendo assim, olha, quem é? Quem são os representantes da mulher? Quem é que representa a mulher? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. São formas que o Apocalipse usa para explicar quem é a mulher. Então, quem é a mulher? O que representa a mulher no deserto? Representa todo Israel fiel. Todo Israel fiel a Deus é representado, principalmente do versículo 1 a 5. Mas depois do 6 em diante, toda a igreja de Jesus. Então é todo o povo de Deus em todos os tempos. Como ela fez várias vezes foi feito isso no Apocalipse até o capítulo 11. Então a mensagem é a mesma. E lembrando, por que é essa mensagem? Porque, irmãos, o Império Romano foi realmente muito duro com a igreja. Durante aproximadamente 300 anos. Foram muitos anos de luta e perseguição. Então aqueles cristãos que eram contemporâneos a João também precisavam ouvir essa palavra. É que nós estamos no Brasil, irmãos. As nossas lutas são outras.
As nossas lutas são outras. Mas veja uma mensagem dessa em países fechados para o Evangelho, onde as pessoas se reúnem em locais escondidos. Porque nós ainda podemos servir Jesus com liberdade. E aí por isso que a gente acha que o Apocalipse é lá para o futuro. Mas vai para países fechados. Vai para países muçulmanos. E vai ver os cristãos lá. Vai ver os cristãos que são da Palestina. A Palestina tem cristão, tá? Não é só muçulmano lá não. Viu? Existem cristãos no Palestino. É coisa de 1 ou 2% da população. Mas tem. São poucas pessoas? São. Mas eles estão lá. E são servos e servas de Deus. Imagina eles ouvirem esta mensagem. Falar assim, olha, vocês estão num deserto difícil. O inimigo está lá, atacando vocês. Mas eles também têm um Deus que cuida deles, que protege, que guarda, que livra, que abençoa. É o mesmo Jesus que fala para o Brasil, fala para esses países. Só para vocês entenderem que a tribulação, ela está ocorrendo. Muitas vezes de forma mais intensa. E olha que nós estamos aí com as bandeiras aqui de campanha de missões mundiais. Existem países que matam cristão. Tem país que mata cristão. Tem país que prende cristãos e deixa lá como se fosse prisão perpétua. Entrega para trabalho forçado. E qual é o único crime? Crer em Jesus. Só isso. Então o Apocalipse é escrito para essas pessoas. E para nós também. Quando sofremos com injustiça no nosso trabalho. Quando sofremos por injustiça nesse mundo. Quando somos perseguidos por pessoas que nos perseguem simplesmente porque nós somos de Jesus. Aí essa mensagem vem para o nosso coração. Deus dizendo, vocês estão no deserto, o inimigo está furioso. Como está dizendo aqui, ele está furioso. Mas você está protegido e guardado por Deus. Como a gente vence agora? Agora pastor, como que se vence? Por isso que eu deixei o 7 e o 12, vai mostrar como que o crente vence. Primeiro a gente tem que entender por que o inimigo estava atacando a mulher no deserto. Por quê? Porque ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu. Vamos ler aqui do 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. Irmãos, vocês acham que as forças de Deus e do diabo são equiparadas? Vocês viram o texto aqui? Deus lutou com o dragão? Deus enviou um anjo. E o anjo deu conta. Deus nem foi, falou assim, eu nem vou. Porque não precisa. Não há necessidade. Miguel, vai lá e resolve. Miguel foi lá e resolveu. Vocês percebem, gente? O Deus que nós servimos, Deus, ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre todo o universo. É por isso que eu sempre digo para os irmãos, não existe rivalidade para Deus, gente. Ele é único, governante, supremo de todo o universo. O diabo é um ser caído. E agora, derrotado. Derrotado. Isso aqui representa a derrota do diabo no ministério de Jesus. Pastor, como assim? É porque isso aqui, gente, é assim. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus morreu trazendo vitória. Vitória. Ele morreu e ressuscitou, mostrando a vitória da fé sobre o mundo e sobre o diabo. Só que também isso é representado no mundo espiritual. E essa batalha espiritual aqui é uma realidade espiritual também como o diabo sendo um derrotado. Então ele foi derrotado aqui na terra e ele foi derrotado nas regiões celestiais. Ou seja, gente, quando a gente vê isso, não fica esquisito aquelas igrejas que ficam só inventando coisa com demônio? Não fica esquisito? Quando você vê isso na Bíblia, eu vejo aquelas igrejas que ficam o culto inteiro falando de demônio, eu falo, não conhece a palavra de Deus. Porque ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Então, às vezes a gente precisa acordar para isso. Não quer dizer que ele não ataque. Você viu que ele é furioso. Mas como funciona?
Eu vou explicar para vocês como funciona. Isso acontece em todas as guerras. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quando, por exemplo, os aliados, que tinha o Brasil, que tinha Inglaterra, que tinha os diversos países, eram os aliados contra, né, as forças nazistas, chegou um momento em que as forças aliadas praticamente venceram a guerra. Trouxeram lá uma multidão de soldados, de armamento, de equipamentos, né, e eles já tinham vencido várias batalhas, e aí eles chegaram para dar o golpe final. Quando eles foram lá para dar o golpe final, todo mundo, quem é especialista em história da guerra, falou, estava ali decretado a derrota já dos nazistas, eles não tinham mais o que fazer, eles estavam derrotados. Porém, teve uma tropa de um general lá que não quis saber, falou, nós somos derrotados, mas nós vamos levar uma parte com a gente. E foram atacar. É claro que eles perderam a batalha. E foram atacar mesmo assim. Mesmo eles estando derrotados, eles sabiam que estavam derrotados, eles não deixaram de ir lá para tentar trazer prejuízo para os vitoriosos. Vocês perceberam? É assim que o diabo faz. Ele já está derrotado, mas ele quer levar uma parte junto com ele. Ele quer fazer a bagunça dele. Ele falou, enquanto não termina, eu faço a bagunça que eu puder fazer. É isso que ele faz. Então, é um ser já derrotado, já destruído, só que ainda não completamente acabado. Deixa eu ler aqui para vocês verem o texto. Está assim, olha. Houve então uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados sobre a terra. Então eles foram lançados aqui na terra. Então eles já estão derrotados já. Então já é um ser derrotado entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. A derrota final acontecerá na segunda vinda de Jesus, mas ele já sabe. Ele já sabe que ele está derrotado. Mas ele fala, enquanto isso não acontece, e ele sabe que ele tem pouco tempo, porque o texto vai dizer aqui. Ele fala que ele tem pouco tempo. Então esse pouco tempo que ele tem, ele aproveita, né, para fazer o que ele puder fazer para prejudicar as outras pessoas. Agora, como a gente vence? Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante de Deus dia e noite. Vocês perceberam que até o poder de acusar ele perdeu? Porque a gente pensa que ele ainda tem esse poder. Ele não tem mais esse poder de acusar. Ele pode acusar, mas é tudo mentiroso, é tudo mentira, tudo falsificado. Até esse poder de acusar diante de Deus ele perdeu, porque ele já está derrotado. Então nem esse poder ele tem. Porque a gente às vezes pensa que olha, o diabo ele é nosso acusador, né? Tá certo, mas até nisso ele já perdeu. Ele ainda tenta fazer algumas acusações, mas o que a Bíblia diz? Que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esta é a verdade bíblica. Então ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser, que não tem importância. Teve uma vez na empresa que eu trabalhava, que teve um rapaz que trabalhou, não quer fazer nada direito. Tudo reclamava, tudo fazia com má vontade, né? Enrolava quando podia enrolar, fazia tudo que não era para fazer. Aí chegou uma hora que o patrão falou, olha, vou te mandar embora. Aí o patrão realmente mandou embora. Quando o patrão mandou embora, ele quis falar um monte de coisa pro patrão. Aí o patrão olhou pro cara dele e falou assim, mano, o que você falar agora não interessa mais. Acabou já, você já está demitido. Você percebeu? É isso que o diabo faz. Então ele já está derrotado, mas fica lá, tentando falar, tentando acusar, tentando enganar. Mas até nisso ele já perdeu. Agora, como nós vencemos? Prestem atenção agora, gente, como se vence. Como se é vencedor. Não é pela sua força. Não é porque você é o melhor de todos. Não é porque você é o mais capaz. Olha como você vence. Eles o venceram, primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Nós só somos vitoriosos pelo que Jesus fez por nós. Ninguém vence pela sua própria força. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Então guarda isso no seu coração. Você é vitorioso e você é vitoriosa pelo sangue de Jesus. Foi porque Jesus morreu no teu lugar. Foi porque Jesus venceu na cruz. Foi porque a cruz derrotou o diabo. É lá que está a nossa vitória. Então nunca pense que é por você, por causa de você, não é por causa de nós. Nós vencemos porque Jesus morreu por nós, é por causa dele. Segundo,
pela palavra do testemunho que deram. Então nós vencemos pelo sangue de Jesus e nós vencemos pelo testemunho de Jesus que nós damos. É por isso que eu sempre digo para vocês isso. Encha a sua casa de palavra de Deus. Encha a sua boca de palavra de Deus. Encha a sua vida de palavra de Deus. Porque é o teu testemunho que te faz vitorioso e vitoriosa. Deixa as pessoas saber quem você é. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Encha o seu coração da palavra de Deus, a sua vida da palavra de Deus. Porque é assim que a gente vence. Então como se vence o inimigo? Com o sangue do Cordeiro. Como se vence o inimigo? Com o testemunho. Sendo fiel. E dando testemunho. Falando. Vivendo como um verdadeiro servo de Deus. É assim que se vence. Não precisa fazer fórmula mágica, tá, gente? E o terceiro. Diante da morte, não amaram a própria vida. Eu vou terminar dizendo aqui, ó. Então celebra os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então você percebeu? Ele já está derrotado, mas ele sabe que ele tem um pouquinho de tempo ainda. Então ele está aproveitando esse pouco de tempo que ele tem para poder atrapalhar o que ele puder atrapalhar. É coisa do inimigo isso. Mas se você ama Jesus, acima mais do que sua própria vida, você é mais que vencedor. Foi o que Jesus disse: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Então, temos que amar Jesus acima de todas as coisas. Temos que amar mais a Jesus do que o nosso cônjuge. Temos que amar mais a Jesus do que o nosso trabalho. Temos que amar mais a Jesus do que o nosso emprego. Temos que amar mais a Jesus do que a nossa formação acadêmica. Temos que amar mais a Jesus que a nossa família. Temos que amar mais a Jesus que os nossos filhos. Temos que amar mais a Jesus que os nossos pais. Temos que amar mais a Jesus do que a nossa segurança. Temos que amar mais a Jesus que a nossa pátria. E olha que tudo isso nós devemos amar. Tudo que eu falei aqui nós devemos amar. Só que Jesus tem que ser maior. Maior. Jesus tem que valer mais do que a nossa própria vida para nós. E é isso que nos dá vitória. E é isso que Ele pede de nós. Então todo cristão verdadeiro e sincero é mais que vencedor em Cristo Jesus. É esta a mensagem do Apocalipse 12, gente. Existe batalha espiritual. Existe sim. Mas nós já somos vencedores. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo testemunho que damos. E porque nós amamos mais a Jesus do que a própria vida. Essa que é a verdade do Evangelho. Essa que é a verdade para você guardar sempre no seu coração. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. E já vamos encerrar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tua bondade e por tua compaixão. Senhor, que a tua palavra continue, Senhor, sendo bálsamo em nossas vidas. Que ela continue nos fortalecendo, nos iluminando e nos mostrando, Senhor, o teu querer. Que nós continuemos aprendendo e crescendo em ser cristãos, Senhor, através da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque é a tua vitória que nos trouxe vitória. A nossa vitória, Senhor, é condicional a Jesus. Se estamos em Jesus, somos vitoriosos. E por isso nós te agradecemos, ó Pai. Que o Senhor fortaleça o nosso coração. Que o Senhor abençoe a nossa casa. Que o Senhor abençoe o nosso lar. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa família, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. Obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Obrigado, meu Deus, por todos os teus cuidados em nossas vidas. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem? Está terminado, irmãos. Que Deus te abençoe.